Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Dando boa noite a todos que assistem pela internet. Tomara que um dia vocês consigam estar aqui conosco. Tem alguém vindo pela primeira vez à nossa casa? Seja muito bem-vinda. Veio lá de Amsterdã visitando a gente. E os antigos retomando o caminho. Muito felizes de todos estarem aqui. Temos novos rostinhos, mas são familiares. Estamos todos unidos. Nós vamos começar a nossa noite fazendo uma leitura desse livreto Vida Feliz, que foi psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Uma pérola esse livro para a gente manter na nossa, perto da mesa, perto da cama, para fazer essa leitura diária. Transforma tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante. Formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirá recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas, e a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo, e acumula as tuas horas de ação benéfica. Palavras muito simples que nos acordam, né? Para buscar a responsabilidade de usar a nossa hora, os nossos minutos na ação benéfica do bem. E nós seremos com certeza os maiores beneficiados de estarmos focados nas ações do bem, contribuindo com o bem-estar à nossa volta, aproveitando todas as oportunidades que se apresentam. Então, o convite para a gente fazer esse trabalho com muito carinho, com muito capricho, aproveitando todas as oportunidades que se apresentam, tendo em vista que é um acúmulo de horas, né, na ação benéfica, que nós seremos os maiores beneficiados, porque tendo foco na ação do bem, a gente atrai a presença dos bons espíritos que nos ajudam, nos incentivam a ficar no caminho do bem, certo? Então, com esse convite, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos todos elevar nossos pensamentos a Jesus, que está trazendo a sua doce e serena paz para cada um de nós. Orando para os bons espíritos aqui presentes, que já se empenham em nos ajudar, trazendo a cada um de nós um pouco mais de tranquilidade, de calma, para que possamos absorver com toda a nossa atenção o ensinamento da noite de hoje. Então pedimos aos bons espíritos que nos protejam e nos amparem nessa hora, que possamos apertar pausa pelas preocupações, dificuldades que passam por agora para os nossos pensamentos, para que a gente possa abrir o nosso coração para receber esse entendimento que com certeza fortalecerá a nossa alma, para o aprendizado das ações do bem, para que possamos aproveitar no nosso dia a dia todos os minutos para a construção do nosso bem-estar e do nosso progresso. Em particular, pedimos ao Espírito Mentor da nossa companheira Susana, que se aproxime dela, que a inspire, para que ela possa transmitir de seus estudos com a clareza e com a amorosidade de sempre, para benefício de todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão querido, que vamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Então, nossa querida Susana, seja bem-vinda. Aí você põe aqui a sua. Queridos amigos, boa noite a todos. Que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Nós vamos apresentar a vocês um pequeno estudo sobre esse tema, Alto e Desamor, que é o terceiro capítulo deste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles,
A nossa palestra anterior foi sobre o primeiro capítulo, quando nós falamos da evolução do pensamento. Pulamos o capítulo 2, que são as crises, porque ninguém está em crise. E fomos para o terceiro capítulo, autodesamor. Depois eu vou voltar, não vou pular a crise, não. E eu me lembro, eu queria abrir com essa afirmativa de um espírito que se apresentou na nossa reunião mediúnica, onde ele dizia que rastejava pelo chão sem forças e merecimento para se levantar. Foi um atendimento que me chamou muita atenção e que me marcou muito a condição daquele irmão, digamos assim, no chão, né? E o fator que o levava àquela condição que nós vamos conversar na noite de hoje. Esses são os subitens do livro: autocondenação, autopiedade, autoconsciência. E nós vamos começar então trazendo aqui esse círculo, né, esse ciclo que Joana apresenta, onde ela diz que todos nós trazemos em nós que o desamor, ele nasce, né, dessas heranças atávicas, dessas heranças que trazemos das nossas vidas pretéritas. Então, acertos, desacertos, questões não resolvidas que estão dentro de nós. E elas vão se expressar na nossa vida na forma de inseguranças, de medos, instabilidade, de conflitos, e nos levam na dificuldade de nós lidarmos com essas heranças e com essas expressões emocionais. Muitas vezes nós fugimos para comportamentos que nos ajudam a nos defender, digamos assim, de nós mesmos e esconder os conflitos que trazemos dentro de nós. E todo esse quadro apresentado leva o ser a um sentimento de diminuição, de desvalia, que culmina, diz Joana, no desamor. E o desamor em si, ele vai gerar circunstâncias e ele é em si um ato, digamos assim, que acaba nos machucando, né? Porque quando a gente não se ama, a gente não se cuida, a gente não se dá a atenção e o valor necessário, e isso gera esse ciclo onde muitas vezes nós nos encontramos. Parece bastante filosófico e espero que no final a gente consiga fazer isso mais palpável e concreto para vocês. Mas ela introduz o texto com essa ideia. E ela diz que enquanto nós estamos nesse ciclo, onde essas heranças pesam na nossa economia, se manifestam na forma de conflitos, levam a essas fugas e a esse estado de desamor, é como isso se torna uma barreira entre um obstáculo nessa relação do ego, que é a nossa personalidade atual, com o self, que é o nosso ser espiritual, e cria esse estado de conflito, esse estado de desarmonia íntima, cria uma barreira e cria prejuízos para as nossas aspirações superiores. Então nós queremos crescer, nós queremos caminhar na direção da luz, nós queremos conquistar a harmonia, mas estamos presos nesse ciclo de conflitos, de fugas e de desamor que acaba nos prendendo na retaguarda, que acaba diminuindo, roubando assim as nossas possibilidades de evoluirmos de uma forma talvez um pouco mais segura e, por que não, seria ótimo, um pouquinho mais rápida. E Joana vai dizer então que
no cerne de tudo isso, na essência, lá dentro de tudo isso, está a culpa. E aqui eu queria fazer uma diferenciação entre consciência de culpa e culpa que leva ao colapso da consciência. Colapso da consciência é um termo usado por André Luiz em uma de suas obras. A consciência de culpa, ela é um fenômeno psicológico natural. É bom que a gente tenha culpa, porque a pessoa que mata, por exemplo, e não sente culpa, é um psicopata, é uma pessoa que está desconectada de si mesmo, que está desconectada. Então, quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, a nossa consciência com a lei de amor apita, não é? E indica para a gente que algo não está certo, é a consciência de culpa. Mas existe uma diferença entre essa tomada de consciência e aquele momento em que há o colapso da consciência sob o peso das culpas. Então, ela vai dizer assim para a gente que os tormentos das culpas não equacionadas insultam a consciência, dando lugar a graves choques entre tendências opostas de condutas que roubam a alegria e tornam o indivíduo servo de manifestações enfermiças. Os tormentos das culpas não equacionadas. Então, para além da consciência de culpa, as culpas que nós carregamos e que nós não damos conta de processar, de transcender, de transformar, de tomar aquela situação de erro e transformá-la em uma situação de ganho, de acerto e de crescimento. Então, fica claro para a gente a necessidade de trabalhar de forma saudável nessas culpas, para que elas não pesem em nós. E quando nós pensamos então na culpa, nós temos duas trajetórias psíquicas que nós podemos percorrer. A primeira delas é a culpa seguida do remorso. Quando nós sentimos culpa e depois somos tomados de remorso, a experiência do remorso é uma experiência que se ancora no orgulho. Então, quando eu digo assim, nossa mãe, ela se ancora no orgulho e ela se ancora no narcisismo. Então, vamos entender. Então, se eu digo assim, nossa mãe, eu fiz isso inacreditável. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Mas essa pessoa que fez isso não sou eu. Mas eu não me reconheço nessa situação. Então, nós estamos partindo de uma ideia de que aquela pessoa que errou não é a minha versão real, foi um acidente, né? Aquilo ali aconteceu, eu não sei exatamente como, mas aquilo não reflete quem eu sou. Então, é uma experiência de orgulho, de presunção, de não admitir que, não, você é isso mesmo. Você é essa pessoa capaz de erros, capaz de machucar outras pessoas, capaz de pisar na bola, né? Estes somos nós. E quando a pessoa está nessa posição, o que acontece? Qual é a posição dela? Ela fica remoendo, né, essa ideia de que imagina o que aconteceu, imagina que eu fiz isso, como se ela estivesse tentando convencer a ela mesma de que aquela versão, aquela pessoa não a representa. Então ela fica nessa história, ela fica repetindo, né? Eu tenho uma história até bem engraçadinha para contar, porque
quem tem filho, por exemplo, vive muito isso, né? E alguns de vocês conhecem a minha companheira, que é psicóloga, e todo mundo olha e acha, né? Os psicólogos são tão bem resolvidos, né? E eu pedi licença para ela para contar a história, porque eu não conto história sem pedir licença, não, gente. E aí, até porque ela já entende alguma coisa de português, né? E aí, quando os meninos eram pequenos, Jake tinha talvez uns 5 anos, houve uma questão num jogo de futebol, ele saiu do time e ela achou que ela não tinha tomado as providências necessárias, que aquela experiência tinha sido uma experiência ruim para ele, que a gente poderia ter feito de outra maneira. Veja bem, estamos falando de uma criança de 5 anos num time de futebol. Outro dia eu estou arrumando o jardim, não sei o que, a gente está conversando e volta a experiência. Aí eu virei para ele e falei assim, nós vamos estar um dia, nós duas, num quarto de asilo, eu numa cama e você na outra, e você vai estar ainda falando dessa história de futebol, que o menino tinha que ter ficado, tinha que ir remoendo. Olha o que a gente não, como é que a gente não, porque eu. Então é o quê? É a nossa pretensão de que nós seremos pais perfeitos, de que nós teremos sempre as respostas corretas para os nossos filhos. Só que não é assim. Então é melhor você dizer, puxa vida, talvez aquela decisão naquele momento não tenha sido a melhor, foi a melhor que eu fiz, mas essa sou eu mesma, uma mãe imperfeita que não consigo perceber todos os aspectos, mas agora eu posso tomar dessa lição e fazer melhor daí para frente. Mas esse é o nível em que a gente muitas vezes se prende no remoer através de uma postura de orgulho que a gente não necessariamente reconhece. Orgulho no sentido de não admitir, né, que nós somos sim seres falíveis, seres humanos, que vamos fazer acertos e erros. Muito bem. Então, aqui há um outro ciclo de ações, né? Dentro dessa teoria de que a gente erra, a gente se culpa. A culpa, ela traz um desconforto, né? Quando a gente tem consciência de que a gente cometeu um erro, não é uma sensação agradável. Então, esse é um sofrimento natural que vem daquela consciência. Mas depois a gente pode entrar no remorso. E quando a gente entra no remorso, o que acontece? A gente entra num estado meio de paralisia, porque a gente fica nesse remoer. E quando a gente remoe, a gente não sai do lugar. Então a gente fica meio paralisado naquela circunstância e muitas vezes vai entrar num processo punitivo, num processo de autocrítica, de autopunição, de autocondenação, que caracteriza o autodesamor, né? Eu botei a palestra nas redes sociais, estava no Conscious também, e a minha irmã viu e falou, mas o que será que significa esse tal de autodesamor? Então, se ela estiver escutando, espero que ela saiba do que eu estou falando agora. Então, é esse processo onde a gente se critica, não se perdoa, se condena e se mantém, digamos assim, num cárcere emocional. Havia um tempo em que a gente se flagelava fisicamente pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas hoje em dia, a cultura da autoflagelação permanece. A gente se flagela emocionalmente. A gente faz as nossas sabotagens, a gente nutre o senso de desvalor, a gente não se permite ter o melhor. Enfim, há várias maneiras em que a gente faz o processo do flagelamento, do encarceramento, e sem necessariamente nos flagelarmos fisicamente, digamos assim, apesar de que tudo acaba transbordando para o corpo e virando doença física. Então, muitas vezes, o resultado desse processo de desamor, desse processo de uma crítica muito severa
de uma autopunição é que a pessoa, ela, com medo de errar, com medo de falir, ela então decide não mais jogar. Então, muitas vezes, o processo do desamor, ele vai transbordar e ele vai se manifestar em doenças psicológicas, psíquicas, como a depressão. A depressão é aquele estado de alma onde a pessoa, psiquicamente, ela se retira da vida. Ela não quer mais correr riscos. Ela não quer mais sofrer dentro da vida de relações. Ela tira, não quero mais. Ela se recusa a se engajar com a existência, porque ela quer se proteger da vida. E isso gera um estado de morte a pessoas que podem estar vivas, mas mortas. Mortas porque antes de morrer se retiraram da vida. Ou estados de doença como uma depressão e outras doenças que nós temos hoje em dia. Então, vamos ver um pouquinho o que Joana fala desses subitens. Ela fala da autocondenação, né? A autocondenação que é expressa na forma de um autodesprezo, de uma amargura, de uma insatisfação. E ela vai dizer, a pessoa não se permite, e dentro dessa autocondenação, ela não se permite o quê? Identificar os recursos de que pode dispor para superar as crises internas de autopunição e rejeição, porque os recursos estão sempre disponíveis, a vida sempre disponibiliza os recursos, mas a pessoa não consegue perceber que aqueles recursos estão disponíveis, estão ao alcance delas, né? Então, esse é um dos processos, digamos assim. E ela vai continuar dizendo, a autocondenação torna-se-lhe inevitável por apresentar-se como mecanismo escapista. Então, lembra que a gente falou lá dos conflitos e os escapes. A autocondenação é um dos mecanismos escapistas, através do qual o inconsciente sente-se punido, portanto, em vias de reestabelecimento. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso aqui é um grande engano. É um grande engano. Muitas vezes as pessoas acham que o que a vida, o que Deus espera de nós é que quando a gente se dê conta do nosso erro, que a gente se castigue. Isso está muito dentro do nosso psiquismo, pelas vidas sucessivas, dentro de caminhos religiosos, onde essa era a crença. Mas a gente vai ver com Joana mais adiante que Deus, que o universo estão sempre a favor, estão sempre do nosso lado, que Deus não espera de nós, de forma nenhuma, mecanismos punitivos. Pelo contrário, a vida inteira trabalha no sentido do reerguimento da criatura, da dignificação da criatura, de que a gente perceba o nosso valor como filhos de Deus e nos reerga a partir das nossas experiências. Então, é importante a gente pensar nisso, talvez agora para muitos fique um pouco abstrato, mas que a gente saia daqui e comece a perceber na nossa vida, nos nossos comportamentos, como é que essas teorias, porque elas na verdade se aplicam a todos nós. Eu garanto a vocês que não há ninguém nessa sala que não se encaixe em algum momento. E aí é que o trabalho do autoconhecimento é tão fundamental, porque isso vai ter mais sentido na medida em que a gente se conhece e consegue entender aonde é que isso exatamente se encaixa no nosso contexto de vida, no nosso contexto emocional. Ela vai falar da crítica, da autocrítica. Então ela vai dizer que a consciência de si cede então um lugar a uma crítica mordaz. E a pessoa se sente incapaz, ela se sente inquieta, ela perde a confiança em si mesma, ela desenvolve um sentimento de animosidade e tudo isso aliado ao sentimento
da culpa. Então, uma das manifestações do autodesamor é esse estado constante de crítica. A pessoa que é muito crítica com relação ao mundo, ela é muito crítica com relação a si mesma, em primeiro lugar, não é? E muitas vezes a gente critica no outro aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Algumas vezes é a crítica. Então, por exemplo, se eu acho que a fraqueza é uma coisa horrorosa, quando eu vejo uma pessoa fraca, eu critico. Às vezes, até com hostilidade, porque eu não consigo abraçar dentro de mim as minhas próprias fraquezas, o ser frágil que existe dentro de mim. Então, quando eu vejo a fraqueza fora de mim, já que é muito difícil eu lidar com ela, eu vejo, eu critico, eu detono, mas na verdade o outro está espelhando algo que existe em mim e do qual eu tenho, não sei qual é a palavra em português. Aversão. Obrigada, eu tenho aversão. Então agora essa aversão está espelhada e a gente vai ver o outro processo que Joana coloca, a projeção, né? A gente projeta, mas na verdade a crítica fala de um processo de desamor, de um processo de não aceitação. Também a inveja. Quando o outro espelha algo que eu ainda não conquistei, mas que eu gostaria, às vezes a pessoa é muito mais amorosa e eu tenho inveja daquela amorosidade porque eu ainda não consigo sentir aquela amorosidade, aí eu falo, que coisa mais brega, piegas, horrorosa. Mas na verdade, por trás dessa crítica, quanto mais, existe uma inveja, porque na verdade eu gostaria de ser aquela pessoa amorosa. Mas ao invés de conseguir olhar e dizer, puxa, eu não consigo ser assim ainda, mas eu tenho dentro de mim os recursos para ser assim. Então deixa eu falar com ele, perguntar para ele, perguntar para ela, o que você tem para dividir comigo? O que será que eu posso fazer para conseguir também ser essa pessoa amorosa, não é? Então são algumas dicas que a gente vai dando para que a gente olhe, comece a prestar atenção no que a gente está falando, como a gente está falando, por que a gente está falando, para ver de onde está vindo aquilo que a gente está falando. Porque muitas e muitas vezes são manifestações desse desamor, né? É o outro que a gente critica, mas que na verdade vive dentro de nós, é parte de nós. Eu falo da fraqueza, por exemplo, porque é um exemplo do qual eu me identifico, não é? Então, eu sempre me pensei, cresci, vivo dentro de um paradigma de muita fortaleza, e eu percebo no meu processo terapêutico, no meu processo de autoanálise, quantas vezes eu tenho dificuldade de lidar com pessoas nessas condições, dentro do meu trabalho, né, dentro da minha área de atuação social, mas aquilo vai me dando, né, indicações das questões que eu preciso parar e olhar. Abraçar essa pessoa mais frágil que também existe, certamente, dentro de mim. Então, nós falamos um pouquinho da projeção, né? A projeção é o quê? Uma transferência de responsabilidade. Então, muitas vezes, a pessoa que está na projeção, ela está tomada de culpa, ela não consegue lidar ao colapso da consciência, né? O colapso da consciência é quando você não tem só a consciência de culpa, mas ela cai, né? Digamos assim, ela se fratura de tal forma e levando, então, a transferência de responsabilidade é quando você culpabiliza o outro pelo estado de coisas em que você está vivendo, sem ser capaz de perceber qual é a sua contribuição, né, para aquele estado de coisas, porque nós sempre temos uma contribuição a fazer. Então, essa capacidade de olhar para si mesmo e pensar qual é a minha porção nessa situação que eu estou vivendo, e
eu já comentei aqui alguns desses, o que não foi falado, a hostilidade, né? A ira, a mágoa. Então, são sempre, muitas vezes, a hostilidade ela é um movimento de defesa. A gente ataca também se protegendo da nossa própria vulnerabilidade. Muito bem. Então, aqui eu construí eu gosto de trabalhar com gráficos, né? Então, a gente vê esse padrão psíquico, que começa lá com a culpa e com o ressentimento, pode criar, então, comportamentos como a crítica, como a inveja, como a hostilidade, e internamente a pessoa vive esse estado de condenação, de punição, de desvalor, de projeção, e que acabam culminando num sentimento muito, muito forte e prevalente, que é o sentimento da vergonha, como se a gente tivesse vergonha da gente mesmo, né? Então, uma vergonha, um desgosto, um desgosto mesmo de si mesmo, e como resultado disso, a pessoa então se isola. A pessoa quer ficar mais sozinha. O que vai dar, por exemplo, abrir brechas importantes e significativas para os processos obsessivos. Quando a pessoa se isola dentro desse quadro de desvalia e de desamor, ela cria um ambiente favorável para que outras mentes, também em processos parecidos, e Joana fala sobre isso no capítulo, ela entre em sintonia e, digamos assim, potencializem aquele estado de coisas. Um outro ponto que Joana traz é o da autopiedade. E dentro da autopiedade, ela vai dizer que é uma acomodação emocional às circunstâncias aflitivas. Uma bengala psicológica que necessitam aqueles que se recusam ao esforço da evolução. Olha que forte essa fala de Joana. Então, evoluir, crescer, requer alguns requisitos, digamos assim. O primeiro deles é a gente fazer as pazes com o humano. O segundo é assumir que nós somos mesmo espíritos que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, como está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O que isso significa? Nós somos espíritos onde o mal prevalece. Por mais difícil que seja a gente sentar com isso, ainda é verdade. Suzana, não concordo não. Já ouvi várias vezes as pessoas falarem isso. Não concordo não. Não? Então olhe um pouquinho para o seu viver, né? O nível de, por exemplo, centramento em que a gente vive. A gente pensa a vida, a gente pensa as nossas relações sempre a partir de nós, sempre a partir daquilo que a gente quer, da nossa maneira, do nosso desejo, muitas vezes em desconsideração, desrespeito e, quando não, prejuízo ao próximo. Muitas vezes nós somos vingativos nas nossas relações. Às vezes a vingança é aberta e concreta, às vezes ela é disfarçada, às vezes ela é feita no silêncio, às vezes ela é feita por pensamentos, mas tudo isso ainda caracteriza a predominância do mal sobre o bem. Então, para que a gente cresça, é preciso que a gente entenda que nós somos seres humanos, e fazer as pazes com o humano, a maneira que eu gosto de pensar nisso, é sempre pensar que o humano é divino, porque o humano foi criado por Deus, e tudo que é criado por Deus é divino. Então, ser humano é parte da divindade, é parte do processo, é parte do desejo de Deus, do querer de Deus, por assim dizer, né? Mas é preciso que a gente entenda que a gente ainda é o que é, né?
e que esse seja o nosso ponto de partida. A gente precisa abraçar essa condição para poder perceber que agora o próximo passo é o esforço do crescimento. Porque a gente gostaria que crescer fosse uma coisa assim, touchscreen, né? Eu quero crescer. Quanto hoje? 2 inches, 4 inches. Eu quero ir para frente. Quantos passos? 3, 6, né? Só que crescer requer esforço, requer trabalho, requer suor. É preciso que a gente esteja disposto a arregaçar as mangas, a fazer o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho do crescimento é o trabalho de estudar para entender as leis. É o trabalho de estudar-se para entender como aplicar as leis em si mesmo. Porque o mundo vai mudar a partir da nossa mudança individual. Uma pessoa de cada vez. Não é? E a evolução vem a partir da nossa disposição de fazer o exercício. Que exercício? O exercício relacional. De estar na vida, de estar se relacionando, porque o outro é sempre será um instrumento do nosso crescimento. Então, quando a gente se isola, quando a gente, por exemplo, as pessoas caem nos processos depressivos, elas se isolam, elas se afastam. É uma proteção que estanca o fluxo da vida, que estanca a oportunidade de crescimento. Desonesta condição de incapacidade. Desonesta. Forte essa palavra, não é? Todos nós temos capacidade. Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo, sal da terra. As possibilidades estão em nós. Agora, é preciso que nós estejamos dispostos a tomar da enxada, da charrua para fazer o trabalho. Insegurança emocional associada à carência, sentimento de abandono pela vida em sofrimento injustificável. Então a criatura entra, a vida me abandonou, Deus não é justo, né? Pobre de mim, coitado de mim. E dentro desse movimento, ela vai muitas vezes gerar no outro o sentimento da compaixão. As pessoas vão querer inicialmente se aproximar dela, mas eventualmente ela mesma acaba puxando as pessoas, porque de uma maneira ou de outra, mais ou menos conscientemente, ela se compraz naquele estágio de vitimização, achando que as soluções da vida têm que acontecer de forma imediata, e nada nessa vida, quando se trata do crescimento emocional e espiritual da criatura, é imediato. Nada de nada. Então é preciso que a gente se adapte a esse conceito de que construções sólidas pedem tempo, perseverança e humildade. Esses são os ingredientes necessários para esse processo. Então ela vai, eu já falei isso, fui na minha frente, né? Ela gera o sentimento de compaixão, as atitudes que afastam o outro, a atração de espíritos também, a autopiedade também leva a essa vulnerabilidade aos processos obsessivos, digamos assim. E ela vai dizer então, quanto à fonte da autopiedade, o espírito transfere hábitos insensatos nos quais se compraz de uma para outra experiência, aguardando soluções mágicas para seus problemas. Diante dos inevitáveis sucessos, desacostumado às lutas lapidadoras da personalidade, foge para a autopiedade. Daí a importância também de, por exemplo, nós darmos aos nossos filhos a oportunidade da frustração, a oportunidade de errarem, para que eles criem resistências, para que eles aprendam. Outro dia, essa semana, conversando com meu filho, ele disse que não queria fazer alguma coisa e quase que fez uma cena. E eu falei para ele,
eu estou dizendo não para você hoje, mas eu quero que você saiba que a vida vai dizer muitos não para você. E quando a vida disser muitos não para você, o que você vai fazer? Você vai se jogar no chão? Você vai bater a porta? Você vai sair? Ou você vai buscar a solução? Ou você vai lidar com aquele problema? Não é? Então, muitas vezes nós queremos soluções mágicas e queremos soluções mágicas que venham de fora. Mas todas as soluções estão dentro de nós. Os problemas que nós vivemos, em parte, são gerados por nós e as soluções também serão geradas por nós. Então, a pessoa que está no movimento da autopiedade, muitas vezes somos nós mesmos, coitadinho de mim, eu sou uma vítima, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém me cuida, ninguém faz, ninguém isso, ninguém aquilo, né? E é uma posição infantil, onde a gente espera que o mundo solucione os nossos problemas. Mas a gente não está disposto a buscar os recursos que existem e que estão sempre disponíveis para que a gente resolva aquela própria situação. O autodesamor, ela vai concluir então, para a gente passar para a segunda parte, é distúrbio de conduta que merece cuidados especiais a fim de não transformar-se em antipatia por si mesmo no rumo de conflitos mais graves como o ódio, o ressentimento e o desinteresse pela vida. Então, todos nós temos um certo distúrbio de comportamento, eu diria assim, né? Porque na nossa condição humana, a gente está aí sendo alfabetizados, eu diria, no tal do auto-amor. Até porque as nossas referências são referências descabidas, são referências materiais. A gente procura se amar no material. Então, por exemplo, muitas das nossas referências de auto-amor estão onde? No corpo físico. Então, o corpo está velho, o corpo está isso, o corpo está gordo, o corpo está magro. Mas, na verdade, todo esse olhar, toda essa projeção, ela fala de um desamor por outras questões que não tem nada a ver com o corpo. São as nossas inadequações internas. É o nosso desgostar interno que a gente acaba projetando no corpo físico e nas coisas da vida material. Então, é distúrbio de conduta. Então, a importância dessa reflexão é que a gente saia daqui disposto a se cuidar um pouco mais, a ter esse auto-amor, a fazer esse trabalho, né, de autocuidado e de olhar para dentro. O caminho do amadurecimento psicológico está em Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, onde ele vai, então, dizer para a gente que, a partir do erro, a via da saúde é a via do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, essa via, ela não faz um ciclo da onde a gente não consegue sair, a gente fica preso. Ela é uma reta, ela nos impulsiona para frente. Então, a gente erra, sim, a gente tem a consciência da culpa, sim, a gente tem o desconforto. É importante que a gente se desgoste daquela anomalia que a gente criou, como diz Paulo em O Livro dos Espíritos, mas a chave ali, a seta, o que vai modificar o ciclo é que, ao invés do remorso, nós vamos nos arrepender, né? E o arrependimento, ele significa consciência crítica e responsabilização pelo que foi feito. Essa consciência crítica com responsabilização é que vai gerar, então, movimento para frente e saúde espiritual. Então, para a gente ter na nossa vida aqui um estado relativo de saúde espiritual, não é que a gente tenha que fazer tudo certo o tempo todo. Não é a questão de acertar sempre. É a questão de como nós vamos gerenciar os nossos erros. Aí é que é a chave da questão. Não é que a gente não possa errar, mas é como a gente gerencia os nossos erros que vai determinar maneiras mais saudáveis ou mais doentias de viver, digamos assim.
Então, Joana nos lembra, e isso é tão bonito, ela diz, a vida é um hino de louvor ao progresso. O que Deus espera de nós, o que a vida espera de nós, não é que a gente se pregue em uma cruz, mas é que a gente vá para frente, que a gente mesmo se pegue de onde caiu, se levante e se empurre para frente. Os valores da vida de Joana são de natureza positiva, jamais se expressando por métodos perturbadores e afligentes. Perturbados somos nós. Deus não tem nada de perturbado e de afligente. Deus é por amor e misericórdia. Deus quer a nossa redenção. Deus quer que a gente se levante e vá para frente. Então, todo e qualquer movimento oposto a isso é um movimento de desamor. É um movimento negativo, ao invés de ser um movimento positivo, que é o que a vida quer e espera de nós. E aí nós chegamos assim, então, ao alto amor. O alto amor vai ser aquela via psíquica, então, como a gente falou, que a culpa, ela depois dela vem o arrependimento ele é ancorado agora onde? Na humildade, como nós falamos. Então essa é a via da saúde. Então quando eu tenho essa humildade, né, eu me reconheço pequenino, eu me reconheço capaz de ser falível, capaz mesmo de fazer, se eu fosse usar as palavras do Marlon, essas coisas horrorosas, né? Como ele fala, a gente é capaz de todas essas coisas mesmo. Mas aí a gente se ancora nessa humildade e toma dessa humildade que é humus para fertilizar o nosso viver e para brotar e para florescer. Então você transforma aquilo que aparentemente fede, não é? E trabalha a terra da tua própria alma e cria, a partir do erro, da responsabilização, um ambiente fértil, a terra trabalhada com os recursos nutritivos para uma nova versão, para um novo ser. E daí sim a transformação, daí sim a nova maneira, o novo homem vai surgindo, digamos assim, devagarinho. Transformar os remorsos em arrependimento, diz ela, é caminho de paz e de saúde mental. Saúde mental, porque essa culpa não resolvida, essa consciência que colapsa, esse processo de desamor, ele pesa, ele bloqueia o fluxo da vida em nós. Então o corpo se ressente, é como se nós carregássemos um peso emocional que vem desse processo de desamor dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Sabe, tem dias que a gente se sente assim muito pesado internamente, mas às vezes a gente se distrai, mas esse peso ele não se desfaz, a não ser que a gente trabalhe os processos do auto-amor e o processo do auto-perdão, que é tão fundamental. E começa por aqui, começa pela responsabilização, né? Então, no momento em que a gente quebra a lei, qual é o próximo passo? A gente assume que quebrou a lei e pergunta, eu fiz isso, e agora? Então, vou dar um exemplo para vocês que vai ilustrar bastante essa situação. Eu trabalho como professora adjunta na Nova. Então eu vou lá esporadicamente, algumas vezes por ano, para dar aula. E tem um estacionamento grande e você tem um sticker que você bota no carro e você registra o seu carro com a universidade. E aí eu já não tinha mais sticker, mas eu fui lá um dia e uma professora me deu o sticker, né, o adesivo para colocar no carro. Eu coloquei e falei, bom, eu tenho 3 aulas para dar, já estou com o sticker aí, tá tudo certo, vou parar o carro. Parei o carro. Dei aula um dia, tudo bem, dei aula 2 dias, tudo bem. Aí fui um terceiro dia, eu dei aula de 9 a meio-dia. Quando eu cheguei, tinha uma multa no meu ouvido.
Aí eu falei, vou ligar para o departamento para saber por que eu recebi essa multa. Aí liguei, estou dirigindo de volta e falando. Aí o cara falou, não, minha senhora, mas é porque a senhora tem que registrar o carro todo ano. Aí eu falei, então tá bom, obrigada, eu vou pagar, já pago já a multa, não sei o que e tal. Eu sabia que tinha que pagar o estacionamento todo ano, não é? Então, eu estava preparando essa palestra, aí eu falei assim para mim mesma, agora eu tenho duas opções. Ou eu vou para casa dizendo, eu não acredito que eu fiz isso. Ou eu vou dizer para mim mesma, eu sou uma pessoa que quebra a lei. Ainda. Gente, dureza. Mas essa sou eu. Sabidamente, conscientemente, eu escolhi quebrar a lei. Essa sou eu. Eu preciso conviver com isso. E da mesma forma que eu quebro a lei da garagem, eu quebro a lei de Deus. Todos os dias. Tá entendendo? Então, eu podia ter ido para casa e tá aqui hoje falando para vocês, eu não acredito que eu fiz isso, porque essa não sou eu. Ancorada no meu orgulho e numa negação de que eu sou ainda uma pessoa que quebra a lei. Quem sou eu para falar de quem quebra a lei? Exercício de humildade. Quem sou eu? Que autoridade eu tenho para falar de quem quebra a lei? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz, se você vai criticar alguém por algum defeito que você reconhece no outro, você presta bastante atenção para ver se você não tem esse mesmo defeito. Você faz um estudo sério de você mesmo antes de você abrir a boca. E o mais provável é que a gente ia viver mudo pro resto da vida. É o mais provável. Mas entende? Então, é uma situação pequena. Então, eu falei para mim mesma, bom, eu sou essa pessoa que quebra a lei, caramba, não vou fazer de novo, eu não vou me esquecer dessa situação. E eu vou perdoar a minha falibilidade, a minha humanidade, e vou tratar de pagar todos os estacionamentos daqui por diante, porque eu estava com preguiça de entrar no website, registrar o carro, yara, né? Então, tentei pegar um shortcut. Só que isso é quebrar a lei, né? Então, é isso. Então, agora, o que eu vou fazer a partir dessa consciência, dessa condição? O que está ao meu alcance mudar? Porque nem tudo a gente pode mudar. Isso também é um exercício de humildade, né? Há coisas na minha personalidade que eu quero mudar, mas não dá para mudar tudo. Não dá para mudar de uma hora para outra. Não dá para fazer uma mudança radical. Tem que ser devagarinho, tem que ser pouco a pouco, porque muitas vezes as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, ela vem de outras vidas. Às vezes são movimentos escapistas, são bengalas psicológicas, mas bengala tem utilidade, né? Quando a gente está meio capenga, se a gente não usar a bengala, a gente cai. Então, ela tem uma utilidade. É preciso que a gente se fortaleça para poder deixar a bengala. Então, esse processo também tem... O alto amor também reconhece o que está ao meu alcance, o que eu posso começar a fazer. O que eu preciso entender disso que aconteceu, né? Sempre o crescimento, a gente cresce mais quando nós vivemos um estado de curiosidade. Nós estamos sempre curiosos com relação a nós mesmos, com relação à vida, com relação àquilo que a gente está vivendo ali. Então, aqui alguns lembretes para a viagem. Toda ascensão exige esforço e contributo pessoal. Quem teme a marcha jamais consegue alcançar os patamares superiores e se receia as alturas libertadoras, detém-se nas baixadas da lamentação doentia pelo infeliz prazer da autopunição. Toda ascensão exige esforço e contributo pessoal, né? Então, quem teme a marcha, quem não quer errar,
eu não vou errar, então não vou fazer. Não é? Só que a pedagogia divina é que a gente erre e acerte, é uma pedagogia de erro e de acerto. Não querer errar, querer ser perfeito em tudo, não é possível e é doente. E quem tem, né, receio desse processo de elevação que exige humildade, como diz a doutora Brené Brown, é aquela, quando você se expõe, você entra na arena, né, ou entrar na arena, ou entrar na vida, a pessoa tem que estar disposta a fazer isso, ela fica então nas baixadas de lamentação doentia. Ah, eu queria tanto, mas não posso. Né? Ah, eu não tenho forças. Ah, eu não sou bom. Ah, eu isso. E a gente fica transformando mil desculpas para justificar a nossa inércia, digamos assim, num processo de desamor e de autopunição. A depuração da alma se faz na utilização de mecanismos amorosos e reeducativos de valores. Os conflitos devem ser trabalhados com lucidez e decisão para que a oportunidade se transforme em bênção libertadora. E, finalmente, a lei que vige no universo é de amor e porque procede da divindade, não havendo lugar para as terapias de violência, agressividade e desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres. Então, a lei é de amor. Não há espaço para terapias de violência. Então, é o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, não é? E aí, eu vou terminar contando para vocês o seguinte. Eu recomecei o meu processo de terapia há coisa de 3 meses, 2 vezes na semana. Hoje de manhã eu tive uma sessão. E aí eu estava conversando com o meu terapeuta. E sessão de terapia é engraçada, né? Porque assim, tem 45 minutos. Aí você vai 38 minutos, blá, 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 blá. Quando chega no minuto 39, você toca no nervo, aí só faltam 5 minutos. Aí você fala, meu Deus, e agora? Né? E foi bem assim que a coisa aconteceu. Então eu fui falando, parecia que não ia chegar a lugar nenhum, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, de repente, eu falei assim, mas eu acho que eu faço o que eu faço, que eu vivo da maneira que eu vivo, porque eu sinto uma grande culpa. Aí eu falei assim para ele, e eu vou fazer uma palestra hoje à noite sobre a culpa. E aí eu falei assim, mas veja bem que na minha palestra eu vou falar o seguinte, que quando você comete um erro, você sente culpa, você pode ter remorso, você pode ter arrependimento, mas você fez alguma coisa errada. O problema comigo, agora que eu estou falando dessa culpa, é que eu não consigo encontrar nada errado. Ela parece estar nas entranhas do meu ser. Parece que a minha identidade está profundamente atrelada a uma culpa, que eu não sei exatamente do que. E parece que eu estou sempre correndo, tentando justificar, tentando fazer melhor, tentando... Aí ele ouviu e falou assim, mas na sua palestra você fala sobre o perdão? Um bom terapeuta, custa caro. Aí eu falei, falo, e vou terminar falando sobre isso, não é? E vou voltar ao primeiro slide, quando Joana fala das heranças atávicas, porque eu não sei se ele acredita em reencarnação, mas a gente nasce muitas vezes com umas culpas entranhadas dentro da gente que a gente nem sabe de onde vem. Mas nem tudo a gente precisa saber exatamente de onde vem. Então a gente vai pensando, né? Eu passei o dia hoje pensando. Estou até um pouco emocionalmente mexida, porque são coisas que mexem com a gente. Como eu posso fazer no meu dia a dia um exercício de auto-perdão? Né? De auto-perdão, de dizer o que quer que seja que foi feito no tempo, na história, nessa vida, na outra vida. Passou. É preciso que agora eu me perdoe, que eu me libere desse sentimento, para que eu recupere a minha paz, para que eu possa fazer as coisas movida por um sentimento de amorosidade, não um sentimento de culpa.
movida pelo desejo, pelo prazer de fazer e não pela obrigação, pela punição que eu me imponho no dia a dia muitas vezes, em processos autopunitivos. Mas isso não é tão fácil da gente reconhecer e não é tão fácil da gente tocar. Mas a gente pode ir pegando, né, as indicações da nossa personalidade, do nosso viver, do nosso dia a dia. A gente pode ir estudando, Joana, a gente pode ir pensando essas coisas, a gente pode... Terapia de violência, o que isso significa, né? E hoje a gente tem tantas oportunidades aí de trabalhos terapêuticos, até gratuitos, né? Quem conhece o trabalho do Marlon Rickdal vai para dentro, toda uma linha psicológica disponível, tantas outras, né? Para a gente fazer. Mas é isso, sem autopiedade, sem agressividade, lembrando que a vida é um hino de amor, de louvor ao progresso e ao crescimento e à dignificação da criatura humana. Muito obrigada e muita paz. Tá todo mundo respirando profundamente agora? Nós vamos agradecer a todos que estavam acompanhando pela internet. Convidamos vocês a respirarem profundo também, fazerem uma oração, porque está tudo certo, não é mesmo? Boa noite a todos.